Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa tarde. Que as bênçãos de Jesus continuem envolvidos os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria estar participando deste colóquio sobre liderança espírita, dividindo essa bancada com Alisson, com o Brasil, para podermos juntos refletir sobre o nosso movimento espírita, sobre as nossas posturas enquanto trabalhadores dentro do movimento, fortalecendo e nos unindo para que a proposta do Evangelho possa ser levado a muitos corações. Ide e pregai. Levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Fazei levantar aqueles que estão tidos como mortos. Dai de graça o que de graça recebestes. Não levai convosco nem ouro, nem prata e nem bronze, nem 2 túnicas, nem 2 alforjes, somente o necessário para o caminho. Quando chegardes a uma cidade, procurai uma casa que seja digna para vos hospedar. Mas se por acaso aquela casa nem a cidade vos receber, batei ali o pó das vossas sandálias e segui adiante. Porque eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede prudentes como as serpentes, mansos como as pombas. Os homens vos perseguirão, vos açoitarão por mim e por minha causa, mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Essas palavras são de Jesus. No discurso apostólico realizado pelo Mestre, no convite aos 12 seguidores, aos 12 homens que foram chamados por Ele para se tornarem os seus apóstolos. Segundo a escritora norte-americana Laurie Beth Johnny, Jesus é o maior líder que já existiu no mundo. E Allan Kardec, o nosso codificador, orientado pelo Espírito de verdade, quando questionou as entidades venerandas qual era o modelo e guia que Deus havia nos oferecido para nos servir de norteio, eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus, quando esteve conosco aqui na terra, descendo dos páramos da luz para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância, transformou a vida de muitos de seus seguidores. E tem no transcorrer da história transformado também a vida de cada um de nós. Ele é o líder perfeito e demonstrou durante toda a sua vida que a mensagem que ele preconizava, que ele divulgava, podia ser vivida dia após dia, num convite para que nós outros pudéssemos seguir essas pegadas de luz, nos iluminando para poder iluminar também aqueles que estão ao nosso derredor. Jesus veio à terra, passou pelos problemas, pelas dificuldades pelos quais nós também passamos, e ao convidar especialmente esses 12 homens que se transformaram as testemunhas oculares da sua mensagem aqui na terra, nós que hoje somos cristãos, temos também neles referência. Porque quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que duvida, um apóstolo que nega,
quando nós enxergamos os apóstolos, que muitas vezes não compreendem a mensagem que Jesus trazia, nós nos projetamos neles. E é por isso que talvez o cristianismo seja uma das maiores religiões do mundo, porque como esses homens comuns transformaram a sua vida, apoiados na mensagem do Evangelho, nós também podemos fazê-lo, aperfeiçoando o nosso ser, deixando de lado as nossas imperfeições, para despertar as qualidades e virtudes. Jesus, como líder, ele esteve a todo instante traçando rotas e metas e convidando aqueles que ele escolheu para que pudessem dar continuidade a este trabalho, oferecendo oportunidades, dando ensanches para que cada um, ao seu tempo, pudesse também vivenciar essa proposta em suas vidas. Nesse primeiro momento da nossa conversa sobre a proposta da liderança, nós gostaríamos de trazer algumas características de Jesus como líder, para que nós, nas nossas posições, dentro das nossas instituições espíritas, possamos tomá-lo como um roteiro para a tomada das nossas decisões. Uma das características essenciais de Jesus era a sua lealdade à proposta do seu trabalho aqui na Terra. Ele, como governador espiritual do nosso planeta, veio nos trazer a mensagem do amor por meio das boas novas de alegria, o seu Evangelho, e foi leal a essa proposta, vinculando-se cada vez mais com o Criador. No nosso dia a dia, muitas vezes nós somos levados por diversas motivações. Às vezes nós já acordamos para as verdades da vida, já entendemos a proposta da nossa existência, na busca do nosso aperfeiçoamento, temos as nossas tarefas, o nosso trabalho voluntário, mas quantas vezes na nossa jornada, as nossas prioridades são bem outras. No nosso movimento espírita, nós temos uma característica muito marcante de um entendimento por parte de algumas pessoas, de que o trabalho voluntário não é um trabalho compromissado. O trabalho voluntário seria um trabalho realizado nos dias em que nós estamos à disposição. Do dia que não temos nada para fazer, então abraçamos aquela tarefa, aquele compromisso. Mas a partir do momento em que nós abraçamos uma tarefa, aquele dia e aquele horário, nós já não estamos mais disponíveis. Mas quantas vezes, em detrimento de outras coisas que surgem na nossa jornada, seja um compromisso familiar, um compromisso de trabalho, seja até um compromisso social, nós deixamos de lado a nossa tarefa para poder abraçar estes outros chamamentos que estão ao nosso derredor. Jesus, ele nos diz nas páginas do Evangelho que o seu alimento era fazer a vontade do seu Pai, que lhe havia enviado para que pudesse consumir a sua obra. E no Evangelho de João, especialmente no capítulo 4, versículo 31, ele afirma: mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. A lealdade, ela é uma virtude absolutamente necessária para nós que estamos no nosso movimento espírita. Lealdade principalmente com os princípios do Evangelho e para com a codificação espírita. Isso nos faz recordar um momento muito importante da vida de Chico Xavier,
quando no ano de 1927, conforme narram os seus biógrafos, ele estava à beira do açude em Pedro Leopoldo, quando Emmanuel lhe aparece, entrecortando a sua oração, apresentando a Chico aqueles 3 pontos básicos de trabalho que todos nós conhecemos: disciplina, disciplina e disciplina. Mas neste dia em especial, o benfeitor trouxe a Chico algo que muitas vezes não é divulgado, mas de extrema importância. Emmanuel disse a Chico: agora vá e estude o Evangelho de Jesus e a doutrina. Allan Kardec, a base do Espiritismo. Porque se algum dia eu, Emmanuel, escrever por suas mãos ou falar por sua boca algo que seja contra Jesus e Kardec, me deixe de lado e fique com eles. Para um benfeitor dizer isso ao seu tutelado, precisava ter grande lealdade e consciência do trabalho que iria realizar. Muitas vezes, nos desvãos das nossas estradas, nós nos perdemos e deixamos nos envolver por estes outros chamados que nos tiram do nosso caminho. E junto da lealdade, surge também uma outra virtude tão ou mais importante, que também tem uma grande semelhança, que é a fidelidade. Neste sentido verdadeiro da palavra. A fidelidade, principalmente na nossa palavra. Jesus, nas páginas do Evangelho, nos ensinou: seja o teu falar sim, sim, não, não. E Paulo de Tarso, bem mais tarde, iria asseverar acrescentando: seja quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca. É muito importante que no nosso processo de liderança, envolvidos no nosso movimento espírita, nós tenhamos a palavra firme na tomada de decisão e não ser manipulados de acordo com a situação que está sendo vivida, o momento que está sendo apresentado. Ter a nossa convicção, a nossa opinião, pautados, é claro, nas bases sólidas do Espiritismo e do Evangelho, buscando nortear o trabalho da melhor forma possível. É preciso também termos uma característica que em Jesus está bastante presente, que é a honestidade. Jesus nunca iludiu a quem quer que seja. Jesus não fez promessas que não poderia cumprir. Jesus, quando ele traz uma fala a alguma criatura, ele traz às vezes uma palavra mais firme, mais severa. Severidade utilizada na medida certa também é amor. Mas ele traz as condições para que aquele indivíduo, aquela pessoa que cruzou o seu caminho, possa meditar, possa refletir sobre a proposta da sua vida, buscando ali o caminho, os direcionamentos para a sua iluminação. E ele próprio preparou os seus seguidores nesse discurso apostólico que nós nos recordamos logo no início do trabalho, dizendo que assim como ele, todos que o seguissem também seriam mal compreendidos, seriam perseguidos. Porque todas as vezes que nós acendemos uma luz, ela incomoda aqueles que estão ao nosso derredor. Da mesma forma que nós temos o amparo divino, que sempre estende a mão quando nós nos propomos a fazer o bem, nós temos também forças antagônicas, que muitas vezes, por causa das nossas imperfeições, dos nossos vícios, abrimos campo para que essas influências ocorram de maneira mais acirrada.
É preciso ser honesto em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento. E como pessoas que estamos na liderança, ou como liderados, nós precisamos ter essa abertura no nosso grupo de trabalho, de falarmos aquilo que nós pensamos. Porque tudo aquilo que nós pensamos pode ser dito. Há maneiras e maneiras de se dizer. Às vezes nós falamos para ferir, às vezes nós falamos para magoar, mas seria importante que no nosso agrupamento espírita nós fôssemos verdadeiramente amigos, que é uma outra característica também do verdadeiro líder, ser amigo dos seus liderados, buscar estreitar os laços, de forma que se possa dizer, principalmente quando algo não está bem, para se corrigir. Quantas vezes nós não somos honestos para conosco mesmo, diante das nossas convicções, com frases como aquelas que no nosso movimento espírita é bastante repetido. Se eu disser isso a essa pessoa, ela se afasta da nossa casa espírita. Isso não posso dizer de jeito nenhum, porque fulano de tal nunca mais volta aqui. Ora, então o nosso grupo não é um grupo que está sendo honesto, não é um grupo que está sendo fiel a proposta do Evangelho e do Espiritismo, de forma que nós deveríamos ter essa abertura, sem melindres, para poder falar, também escutar e filtrar aquilo que nós estamos escutando, para saber se o que o outro está nos dizendo é uma opinião própria dele, ou é algo que precisa realmente ser transformado, modificado no nosso ambiente de trabalho. Junto da honestidade, nós temos um outro ponto bastante importante, que é a franqueza. Ser franco sem ser grosseiro, sem ser mal educado. Que às vezes as pessoas dizem assim: eu sou muito franco, eu falo o que me vem à cabeça. E nós diríamos: então é mal educado. Porque na verdade nós precisamos ter a franqueza, mas sabermos trazer aquele conceito, saber inclusive para quem nós estamos trazendo aquele conceito, para que possa alcançar o seu objetivo. Jesus, que conhece profundamente a todos nós, nas suas relações diárias, ele quantas vezes utilizou dessa palavra mais rígida, que quando nós lemos, às vezes ficamos até um pouco assustados, sem compreender bem a atitude de Jesus, quando, por exemplo, diante dos fariseus, dos doutores da lei, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Nós percebemos aqui Jesus com uma palavra firme, mas para pessoas que tinham um conhecimento elevado, um profundo conhecimento da lei, mas estavam tão distantes ainda da proposta da vivência. Mas no processo de liderança, Jesus também nos mostra nas suas atitudes a humildade. A todo instante da sua vida, Jesus nunca quis provar nada a ninguém. Jesus nunca se colocou acima de qualquer outra pessoa, muito antes pelo contrário. Quando na última ceia, os apóstolos estavam reunidos na casa de Maria de Jerusalém, aguardando a presença do Mestre, eles não sabiam que aquele seria o último encontro, era uma noite de despedida. Quando Jesus sobe as escadas, porque foi realizado no segundo andar da residência, Jesus escuta os seus seguidores discutindo entre si: qual de nós é o maior no reino dos céus? Eles estavam junto de Jesus durante aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio, e ainda não haviam compreendido o Evangelho e a proposta de vida que Jesus lhes trazia. E quando Jesus entra na sala,
um silêncio se abate. E esse ponto, ele é muito importante de ser analisado. Todas as vezes que nós estamos conversando com alguém e outra pessoa chega e nós paramos de falar, significa que coisa boa não era. Porque se fosse, nós continuaríamos conversando. Se nós mudamos o assunto, porque o outro não pode escutar, coisa positiva, com certeza, não era a pauta daquele diálogo. E como os apóstolos sabiam que estavam errados, eles estavam discutindo entre si quem era o maior no reino dos céus, silenciaram. Mas Jesus havia escutado. E o mestre, sem nada dizer, com atitudes, ele vai a uma cômoda que ali se encontrava de madeira, pega o vasilhame com água, a bacia, abaixa-se ao chão e vai lavar os pés dos seus seguidores. Essa era a condição de um escravo que lavava os pés dos seus senhores. E depois de lavar os pés de todos eles, Jesus então diz: fazei como eu faço, lavai os pés uns dos outros, porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor servidor. Jesus tornou-se o mestre por excelência por causa da sua vivência. Ele a todo instante aproveitava todas as oportunidades para poder demonstrar por suas atitudes. E o bom líder é esse, que ao invés de mandar fazer, realiza e oferece o exemplo para os seus liderados. Porque muitas vezes as nossas dificuldades nas relações, na liderança, é porque nós queremos ditar normas, queremos ditar regras, mas nós mesmos somos aqueles que não vivenciamos. Seja desde as pequeninas coisas como as maiores. Sem desejar fazer qualquer tipo de crítica, apenas uma análise de comportamento, para podermos ver em coisas banais do nosso dia a dia. Às vezes em algumas casas espíritas, quando nós vamos, o presidente ou o dirigente da reunião, no início dela, pede às pessoas que estão presentes para colocar o celular no modo silencioso, para poderem estar ali naquele momento, envolvidos na palestra. E às vezes nós estamos dando a palestra e o dirigente está lá com seu celular, olhando mensagem e respondendo mensagens dentro da própria sala de reunião. Então é algo contraproducente nós pedirmos para fazer algo quando fazemos outra coisa. Também uma característica do líder é o desprendimento, no sentido de entender que nós estamos naquela função, nós estamos momentaneamente com aquele cargo e amanhã já não estaremos mais. Porque às vezes nós queremos nos tornar donos da casa espírita, donos da tarefa que nós estamos coordenando, e quando chega alguém para nos substituir, para ocupar aquele cargo, nós queremos desconstruir. Nós às vezes atacamos, nós às vezes não auxiliamos, principalmente quando a pessoa que chega, ela tem novas ideias, ela quer transformar algo que nós fizemos, e nós acabamos então, ao invés de agregar, desagregar, trazendo dificuldades ao entorno da nossa instituição. Kardec, o nosso codificador, na sua sabedoria, ele já ao seu tempo previa que os maiores inimigos do espiritismo seriam nós próprios, os espíritas, que nos levantamos uns contra os outros, que ao invés de nos apoiar, já somos tão poucos, nós estamos sempre digladiando para saber quem tem a razão. E ora, quem tem a razão dentro da nossa casa espírita, senão Jesus e também Kardec. O líder espírita também precisa entender com Jesus que nos momentos de dificuldades e de aflição é preciso nós buscarmos também o apoio do mais alto, através da oração.
Jesus, o Espírito mais puro que esteve aqui na terra, quando nós lemos as páginas do Evangelho, nós percebemos várias vezes ele se afastando da multidão, ele se afastando dos seus próprios seguidores para o momento de reflexão, para o momento de oração. Como espíritas e cristãos que somos, nós precisamos buscar esse recurso. Às vezes a nossa cabeça está atribulada, às vezes estamos cheios de dificuldades no relacionamento dentro da instituição, um problema para ser solucionado, e nós sequer paramos, refletimos, voltamos para dentro, buscamos a oração como um refrigério, a leitura como uma força e até uma resposta. É muito comum no nosso movimento espírita nós recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma oração, abrindo ao chamado acaso uma mensagem. O acaso não existe, diz a benfeitora Joana de Ângeles, por meio de Divaldo Franco. O acaso é aquilo que Deus preparou antes para que pudesse acontecer. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. E quando nós, sinceramente, buscamos essa oração, essa conexão com o mais alto, ao abrir aquela mensagem, com certeza a espiritualidade direciona as nossas mãos, para que ali nós possamos ter uma resposta, uma luz. Não é a solução do problema, às vezes é um caminho que se apresenta, que norteia, que traz calma ao nosso coração. Jesus, como líder, ele demonstrou a sua compaixão, a sua tolerância para com as dificuldades dos outros que estavam à sua volta, nunca menosprezou a ninguém. Jesus era inclusivo. Está agora na nossa sociedade esse movimento da inclusão, e já ao tempo de Jesus, 2000 anos atrás, ele tinha essa atitude de não fazer acepção de pessoas, de assentar-se à mesa com aqueles que eram considerados de má vida, de aceitar como seguidores aqueles que traziam as suas dificuldades, os seus conflitos, porque ele mesmo havia afirmado que havia vindo ao mundo não para aqueles que eram saudáveis, mas para aqueles que estavam doentes. Então, de certo que o nosso Mestre, ele nos traz tantas e tantas outras posturas, para que nós, dentro da nossa liderança, possamos permanecer de pé, perseverantes, diante da tarefa que nos foi confiada, embora as adversidades. Jesus guiou pessoas, despertou-as para os seus valores, porque Ele sempre enxerga em nós, não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós vamos ser. Quando Jesus está no trabalho abençoado junto do nosso planeta, como o pastor de ovelhas, ele sempre enxerga aquilo que nós ainda vamos desenvolver, as potencialidades da nossa alma. Então, neste nosso encontro dessa tarde, nós temos certeza que na conversa com o Alisson, com o Brasil, nós vamos entender melhor essa vivência do Evangelho dentro do nosso movimento espírita. Eles que são líderes do nosso movimento, estão à frente do trabalho, especialmente na União Espírita Mineira, e com certeza a teoria, ela começa na prática, quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, buscando refletir sobre as dificuldades pessoais que cada um de nós passamos e também das nossas instituições religiosas. Nós esperamos que o nosso encontro dessa tarde, ele seja abençoado.